noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia em que o futebol não foi tão morto assim, né? Inter e Grêmio adotaram as suas medidas mais perenes, vamos usar essa palavra, ou transitórias, né? Para ver o que vai acontecer. E também o Internacional tomou uma medida dura. O Internacional não só dispensou o Volpi, auxiliar da preparação física, sub-23, como dispensou alguém que treinou o Internacional no final do ano. Colbachini também foi dispensado. Além de não sei quantos jogadores do sub-23, aliás, encerrou o sub-23. Dizem que foi também por proposição ou indicação da Double Pass. Mas o Sigma, sem a Double Pass, já fez isso lá atrás. Porque a sub-23 é o paraíso dos empresários. Não tem sentido ter sub-23. Se você faz um trabalho com meninos dos 10 aos 18, 19 anos e pensa em vendê-los, é uma coisa assim meio indecifrável essa sub-23. Se você pode, Juliano Barbosa, Luiz Braz, colocar no seu elenco principal, e deve, não só pode, 35 jogadores, você pode deixar uma margem de 5 para errar e ficar girando com esse. Eu não sou da Double Pass, nem sou estudioso nisso, mas qualquer um pode raciocinar. 5 ficam girando, ou 8, e tu ficas com 27 ainda. 27, não é pouco. E aí pode incluir também o terceiro goleiro sendo do Júnior, porque dá para fazer uma coisa, né, bem pensada. Aquele goleiro que jogou a Copa São Paulo de futebol, Júnior, pelo Internacional, não pode ser o terceiro goleiro, ou o quarto goleiro, digamos. Né? E bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro, é. Agora, me parece que está faltando no Inter e também no Grêmio bons negociadores para se livrar de alguns bondes que vão ficando lá desde os 18 anos. Tem jogador que está lá enchendo o saco há 5, 6 anos. Não, mas aí E não perdendo de ganhar o próprio dinheiro. Está se esvaindo. O Rec, mas aí não é negociador. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha só, para mim, eu acho que são aí falha de treinador, porque o cara tem que observar. O cara que... Não pode ficar 6 anos. Ah, não pode, sabe? Se não tá indo bem, o que é o tem Tontini? que tirar. O que é esse Tontini do Grêmio? Sim. Depois, quando vem as insinuações... Aí que eu queria chegar. Ou as afirmações, eu vou te processar porque tu é um irresponsável. Eu sei quem é o procurador do Tontini. Não vou falar para não me incomodar, porque pode ter trocado, porque quando dá errado eles trocam. Sim. Aí e pega um outro gurizinho melhor. E não estou insinuando nada contra A, B, C, D, E. Eu sei que os empresários fazem parte do dia a dia. Mas tem, por isso que eu estou falando de bons negociadores, sabe por quê? Tem que ter algum que seja amigo da direção, mas amigo, não amigo entre aspas. O cara que dissolve esses caras todos aí. O Internacional é zero e vezeiro, o Grêmio também, de comemorar no início do ano, eu estou discursivo aqui, mas vou passar a bola para vocês, que vocês é que têm que falar. Zero e vezeiro em comemorar a dispensa de jogadores. A coisa que mais dá tesão em dirigente na primeira entrevista do ano, veja bem, tivemos que fazer a limpeza porque já estivemos na Série B. A Série B já vai para 4 anos. E ainda vem com esse tipo de argumento, não dá mais. Apesar que essa atual direção, remendada, porque um pedaço ficou, um pedaço saiu, não fala mais na Série B, né? Até porque agora com o Cudê parece que está surgindo um novo horizonte, e para não parecer que eu estou azedo, um pouco azedo eu estou mesmo, né? Essa gripe aí, pelo amor de Deus, esse vírus aí, né? Pô, pelo amor de Deus. Olha, mas... é a primeira experiência mundial, sabe? Hoje eu vi uma frase muito correta, dizendo o seguinte: isso, na verdade, é fruto das comunicações do mundo atual, porque o mundo está todo ligado. Isso é a parte boa. Claro, no passado... Morria todo mundo. Mas ficaria muito restrito lá na China, sabe? Ficaria por ali. As comunicações, não apenas as comunicações através de internet, através As pessoas circulam.
a circulação das pessoas, as pessoas estão, sabe, elas não param no local só. Elas estão na China, estão na Europa, estão aqui. Vocês que são dois sábios, a gripe espanhola matou quantos? É um monte de gente. Mas tá aí Não tem? Perguntinha Zé Aldo, né? Não, não é pior que o Zé Aldo. Nem o Zé Aldo seria capaz. É bandida essa. Não, nem o Zé Aldo seria capaz de fazer essa pergunta tão idiota, né? Que na época, quantos matou? Até vou fazer uma pergunta aqui. Quantos matou? A gripe espanhola matou quantos? A questão da globalização. Boa noite, Boa noite, Luiz. Boa noite, audiência. Eu acho muito bem observado, é um gancho interessante. A questão da globalização, eu vou pegar por mim, eu tenho 40 anos, certo? Eu vim de uma família trabalhadora, com recursos ok, mas o mundo se tornou mundo, no sentido de acessibilidade, de poder pegar um avião aqui, acolá e conhecer lugares há pouco tempo. E isso é uma coisa que, quando eu era adolescente, realmente era muito difícil. Ou se tinha muito dinheiro, ou o padrão médio, o padrão C e D, de B e C, tinha muita dificuldade para isso. Ah, com certeza. E hoje, graças a Deus, como diz o nosso glorioso ministro, né, até a empregada doméstica pode ir para a Disney, que segundo ele é um justificativo para o dólar, aumentar o dólar, mas enfim, questão da política não interessa, mas isso acaba facilitando que se dissemine, que isso realmente vire um crescimento exponencial, como de fato está virando. Pelo menos a mim também é um fato completamente inédito ter que encarar tudo isso. Eu estou bem irritado com tudo isso que está acontecendo. É um baita saco, criança sem colégio, todo o contexto que isso gera. Ninguém fica livre desse infortúnio. Do presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, até o mais humilde cidadão. Todo mundo paga o mesmo preço. Porque até os miseráveis vão ter dificuldade de ter quem dê alguma contribuição, porque o troço assim, é tão daninho, tão assim feroz, que explode em todo mundo. 50 milhões matou a gripe espanhola. 50 milhões. Olha, o terrível... E olha, não tinha tanta gente no mundo assim, né? Ô, Rec... Tô achando meio alto esse número aqui. Rec... Maurício me passou aqui, eu não sei. Olha, o terrível de tudo isso é que vai ter gente da periferia que vai ter o problema do coronavírus, vai viver com esse problema durante algum tempo, vai se curar e ninguém vai saber, não vai entrar na estatística. Porque não é todo mundo que vai conseguir fazer o teste. Tem gente lá da periferia que vai ter e vai se curar assim mesmo, ou vai morrer por ali mesmo, não é? Não vai entrar na estatística. Quem entra na estatística? Tá certo? Quem entra na estatística? Quem entra na estatística é quem tem acesso a algum lugar. Claro. Mísero que seja, um postinho de saúde. Tem gente que não tem acesso nem a isso. Nem nada. Quando isso disseminar na periferia em nível exponencial, vai se presumir o número. Vai virar um grande castelo de dominó. Com certeza. E é muito difícil isso. A situação em países muito pobres se tornam mais difíceis por isso, pela dificuldade, pela deficiência de saneamento. O presidente Ronaldo Vieira já está aqui, presidente do Aimoré. Presidente que era a favor de continuar, porque eram só mais 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, mas depois o presidente ponderou que, já que a maioria entende o contrário, ele cedeu e tal. E terminaria, pelo menos com alguma lógica, o segundo turno, se fosse a proposição do presidente do Aimoré. É que o clima, eu comentei o jogo do Grêmio no domingo e disse, estava falando há pouco, presidente, que o Renato era engenheiro de obra pronta, que todo mundo já sabia o que ia acontecer na segunda-feira. E o senhor, imagino mesmo, que tivesse o seu pensamento, já sabia disso também. Foi um oportunismo barato do Renato para faturar em cima, depois foi para a praia, né? Foi para a praia, para aproveitar. Quer dizer, e outra, daqui a pouco, né? Um lugar periclitante como é a praia do Rio de Janeiro, daqui a pouco ainda pode ser... Um negócio que não dá para explicar é por que vai ficar paralisado por 15 dias. Porque quando se terminar esses 15 dias... Vai estar pior. Nós vamos estar exatamente no momento pior. Era o contrário, ou faz futebol nesses 15 dias ou não faz mais. Ou não vai. Então, Rec, eu acho gente, boa noite. Boa noite, Depois Rec. nós vamos voltar nesse negócio do Sub-23, porque você queria falar aí. Eu até nem quero, Brani, esse tipo de assunto até me irrita falar para não me incomodar, sabe? Porque
Isso, se vai falar o que pensa de verdade sobre isso. Eu já falei bastante. Sai daqui ao aqui, Gemado. Eu já falei bastante aqui. Né? Eu só quero deixar uma pergunta antes, não, já lhe interrompendo. Presidente, está todo mundo muito louco, sabe? Sim, não, é verdade. Na primeira vez, em 2011, quando acabaram, o Sigma foi um dos motivos que levou... Depois do Sigma, tudo bem, teve o futebol Foi derrubou, 2011. mas... 2011, né? 2011. O Sigma acabou sendo desligado. Há rumores de que, inclusive, relações pessoais, amizades foram rompidas com esse fato. Porque às vezes vai cair alguém agora também. Presidente. Rec, primeiro, assim, obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco essa situação em relação ao Aimoré e aos clubes do interior, principalmente aqueles que não têm série nacional ou que têm série D, né? Nós fomos para a reunião da federação e eu acho que foi importante o presidente Luciano Oxman chamar os presidentes dos 12 clubes para que todos pudessem se expressar. E ali naquela oportunidade, não só o Aimoré, mas o Aimoré, o próprio Novo Hamburgo, o Caxias, o Esportivo, nós fizemos uma ponderação e eu verbalizei essa ponderação de que se não houvesse possibilidade da gente fazer a rodada na quinta, domingo e quarta, ou seja, em uma semana, se terminar a fase de classificação, certamente depois de 15 dias não haveria essas condições. Por quê? Porque os mais otimistas dizem que em 3 meses nós teremos vencido essa pandemia mundial. E os mais pessimistas falam em 6 meses ou mais 6 meses. Então, nós estamos entre 3 a 6 meses. Então, quando veio a proposta de parar por 15 dias, nós ponderamos que talvez fosse mais prudente, naquele momento, nós realizarmos na quinta-feira, no domingo e na quarta-feira, enquanto nós tínhamos apenas naquele dia 5 ou 6 casos e, portanto, ainda não tinha uma contaminação continuada ou sustentada, como falam, mas apenas de pessoas que vinham de fora do país. Mas no debate isso foi suplantado e os clubes, o Aimoré, o Caxias, o Esportivo, o Novo Hamburgo e os demais, todo mundo reconheceu de que, do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista do que já estava construído e até dos fatos já existentes, não haveria possibilidade de fazer rodada na quinta-feira, e muito menos no domingo e muito menos na quarta-feira seguinte. Então se recuou dessa ideia, mas nós deixamos bem presente o seguinte, e aí é importante pontuar, REC e ouvintes, telespectadores, de que naquela paralisação de 15 dias, na verdade, no nosso entendimento, se terminou o Campeonato Gaúcho, porque não haverá calendário, e isso nós falamos naquele dia, e eu continuo falando, não haverá calendário para o Campeonato Gaúcho, e não há a menor possibilidade do Aimoré, do Novo Hamburgo, do Esportivo, sustentarem uma folha de pagamento por mais 60, 90 dias, além daquilo que foi programado e planejado. A menos que, e eu acho que isso seria muito difícil, houvesse uma contrapartida financeira da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF. Então, nós temos que separar assim, primeiro, não houve sectarismo, não houve intransigência, não houve falta de sensibilidade pública do Aimoré, do Esportivo, do Caxias, do Novo Hamburgo e dos demais clubes. O que houve, na verdade, foi uma tentativa de construir uma alternativa que se mostrou inviável naquele momento. Então, ok. Aí o presidente Luciano propôs parar por 15 dias e nós argumentamos, e eu tenho novamente, hoje argumentei em várias oportunidades, nós achamos que o campeonato terminou. Então, nesses 15 dias, talvez o que nós tenhamos que fazer é discutir quais as alternativas para esse campeonato que parou faltando 3 rodadas. E aí, eu acho que todos nós temos que contribuir nesse debate e o Aimoré, como os demais clubes, tem que apresentar suas sugestões. Primeiro, eu acho que já existe um legítimo campeão do campeonato, que é o Caxias. Entrevistei hoje o presidente do Juventude e ele também disse, olha, eu por mim, não tem essa rivalidade nesse momento, não tem por que ficar com essas picuinhas. Não, quem merece, Caxias, realmente. Não, e o que mais pontos tem, sim, porque ganhou 23 pontos, somando tudo,
ganhou do Grêmio, ganhou do Ipiranga, então dá 23, ele tem 17 no somatório dos 2 turnos, e mais o extra do primeiro turno, ele tem 23 pontos. O Internacional tem 20, e o Grêmio, somando aquele Grenal que ganhou do Internacional, tem 21. Então, por qualquer critério, daria Caxias. Tem alguns dizendo, não, mas ele ganhou só o primeiro turno. Mas é o único turno que teve um vencedor. Mas se né? quiserem pegar total de pontos, porque ele jogou, não foi ponto extra que ele ganhou, ele jogou, ele ganhou do Grêmio, ganhou do Ipiranga. Não, seria justo. Então, eu acho, aí é uma posição particular nossa, do Aimoré, que existe um campeão legítimo. Se o campeonato parar, o Caxias ganhou um turno, teriam 2 turnos, o segundo não aconteceu, um ganhou um turno, o Caxias é o campeão. Então, a taça de campeão eu acho que já tem destino em não retomando. Bom, tem a questão do rebaixamento. Existem 4 clubes que estão muito próximos, 2 hoje, né, estão na zona de rebaixamento, que é o São Luís e o Pelotas, mas o Novo Hamburgo e o Juventude estão a 1 ponto do penúltimo. Então, eu acho que não pode haver rebaixamento. Não pode haver rebaixamento, por quê? Porque faltando 9 pontos a serem disputados... É um imponderável, né? Faltando 9 pontos para serem disputados, seria uma injustiça muito grande tolher o Pelotas e o São Luís de ainda disputarem a sobrevivência na série especial. Então, acho que rebaixamento não pode existir. Bom, aí o que falta definir? Existe uma premiação para campeão do interior, que hoje, basicamente, quem disputa essa premiação, considerando que o Caxias seja considerado campeão, é o Esportivo, o Ipiranga e o Aimoré, basicamente, é os que estão embolados ali. E existe uma premiação para os 6 primeiros do interior, que é uma premiação de R$100 mil. Eu acho que essas premiações, elas de alguma forma têm que servir, esse recurso financeiro que estava programado, tem que servir para socorrer os clubes pelas dificuldades que vão passar pela falta da bilheteria já na última rodada e pelas bilheterias seguintes que ocorreriam. E tem uma última questão, que são as vagas da Série D e da Copa do Brasil. A Série D, o Caxias, por ser o campeão do turno e por já ser o vice-campeão, se houver segundo turno, já tem uma vaga da Série D. Hoje, pela pontuação, estaria conquistando a segunda vaga da Série D, o Esportivo. Então, mas o Aimoré está a 3 pontos do Esportivo, com 9 a serem disputados. Então, o que eu acho? Existem 2 clubes disputando essa segunda vaga da Série D. É muito fácil de resolver. Aquela vaga que normalmente é dada lá no segundo semestre na Copinha, na Copa da Federação, se antecipe ela e se dê ela para o Aimoré e para o Esportivo. Cada um fica com uma vaga da Série D. Então, fica Caxias, Esportivo, que é o time que tem hoje a maior pontuação na geral, depois do Caxias, que não tem série nacional, e o Aimoré, que também não tem série nacional. Então, esses seriam os da Série D. E a Copa do Brasil, da mesma forma, pega-se a classificação existente hoje, para fins de vaga da Copa do Brasil, e aumenta-se aquela vaga que normalmente é dada lá no segundo semestre para a Copinha, também coloca agora, e a gente encerra o campeonato. Bom, além disso, eu acho que o olhar da federação, e nisso eu acho que o presidente Luciano e o ex-presidente Noveleto, que hoje é presidente da CBF, tem uma sensibilidade muito grande em relação aos clubes do interior. Eles vão ter que ter um olhar, a dupla Grenal, por maior que seja a crise sempre, eles têm como suplantar e como passar por um vendaval desse. Os clubes do interior, e aí muito particularmente aqueles que não têm série nacional, eles vão passar por dificuldades financeiras, né? E aí eu acho que a federação, a CBF, tem que ter um socorro financeiro. Se determina, Juliano, já passo a bola direto para ti, depois o presidente fala, se determina agora que terminou o campeonato, por exemplo, nesses 15 dias, os clubes vão pagar para os jogadores exatamente o tempo de contrato que fizeram. Se determinar que há uma perspectiva futura e quase inexequível, os clubes terão que fazer um novo contrato com os jogadores, abrindo exceção ou não a federação. Por exemplo, autorizando que se faça num período menor, que se negocie de novo direto, infringindo até algumas outras normas, colocar mais jogadores vindo de fora, até, sei lá.
Mas já tem jogadores, inclusive, isso acontece com a Aimoré e acontece acertando com outros clubes de série nacional. Já estão acertados com clube da Série C, da Série B ou da Série A. Não vão ficar aqui de plantão. Não vão ficar aqui de plantão aguardando a continuidade do Campeonato Gaúcho. Juliano Barbosa. Eu quero lhe fazer duas perguntas, presidente. Uma institucional e outra de bastidor da reunião. Sim. Quanto à distribuição da premiação, o Aimoré estaria de acordo em pegar essas premiações, soma tudo e divide entre os clubes do interior? É a primeira pergunta. E a de bastidor. O que o representante da televisão falou sobre o encerramento, sobre a possibilidade de encerramento do campeonato? Não, primeiro eu vou começar pela última parte. Quem se pronunciou na reunião foi a direção da Federação Gaúcha de Futebol, o médico da Federação Gaúcha de Futebol e os presidentes dos clubes. Foram esses que se pronunciaram. A televisão, então, o representante não falou nada? Não houve. E eu acho que é um ator importante nesse processo, porque hoje a viabilidade do Campeonato Gaúcho, e aí nós temos que reconhecer, a cota do televisionamento ela é muito importante, a cota dos patrocinadores. Mas sabe por que não havia representante, presidente? Porque antes quem bancava era a Globinho. Agora é a Globo Nacional. Os patrocinadores são da Globo. Eu até não sei se tinha ou não tinha, mas se tinha, eu estou falando que quem falou foi o presidente Luciano, o médico da federação, demais dirigentes da federação e representantes dos clubes. Então isso foi... E a decisão foi tomada de paralisar por 15 dias, justamente para que houvesse o tempo de sentar com televisão, com patrocinador, com CBF, tentar entender o calendário da Comebol, o calendário da CBF em relação à Copa do Brasil, ao Campeonato Brasileiro. Então, esses 15 dias foi justamente para isso. Certamente que não será para retomar o Campeonato Gaúcho, mas aí é uma opinião pessoal minha. Porque... É que pode haver um milagre. Ou o presidente acredita em milagre, ou ele está ganhando esse tempo. Não, eu acho que é uma... Que é uma linha que eu vou também. Posturar o momento, seria muito... Depois eu entro, desculpa. E a outra questão da premiação, claro que o Aimoré, por exemplo, quando entrou na competição, nós traçamos um planejamento de que nós gostaríamos, né? Essa era a nossa meta, e nós estabelecemos isso com os atletas, com a comissão técnica, ser campeão, no mínimo, do interior. E por que isso? Porque o Aimoré vem o segundo ano seguido aí no Campeonato Gaúcho, é importante para a afirmação do clube participar de uma série nacional, como a Série D. O campeonato do interior, ele dá uma premiação boa em dinheiro, R$300 mil, quer dizer, nós estávamos buscando essa... Bom, os 6 primeiros clubes, fora a dupla Grenal, né, tem mais R$100 mil de premiação. Então, quando eu digo assim que tem um valor previsto para premiar lá no final e que eu acho que vai ter que ser dada uma destinação para ele, como se vai parar na metade, faltando 3 rodadas, o mais justo seria justamente utilizar esse recurso ou para dividir entre todos os clubes fora a dupla Grenal, que tem seu orçamento mais equilibrado do que os times do interior, ou para socorrer esses clubes que estão necessitando, ou para dividir de forma equânime entre os 10 clubes. É o que eu acho. 30 mil cada um. Não, daria 900, né? 300 mais 600, daria 900 mil. Mas é 300 do campeão do interior? 300 do interior e mais 100 mil para cada clube que fica entre os 6 primeiros do interior. Já tá, isso já é? Isso está previsto. Já de 900 mil, então. Isso 900 dividido por 10. Dá 90 mil para 90 mil. Tirando o Grêmio, daria 90 mil para cada um. Tirando o Grêmio, 90 mil para cada clube. Mas talvez são todas boas, todas execuíveis. É isso. E talvez também, o presidente Luciano Oxman sabe a situação de cada clube, sabe a do Aimoré, de muita dificuldade. Nós temos honrado, nós estamos com a folha de pagamento em dia e a gente tem a parceria da Federação Gaúcha de Futebol, dos nossos patrocinadores, mas talvez até a gente tenha que trabalhar um incremento de recursos, talvez como antecipação da cota do ano que vem, né? E isso pode vir um socorro da CBF até para as federações, uma antecipação da cota do ano que vem, ou de outra forma de financiamento, para que a gente possa terminar todos os clubes do interior
mesmo aqueles que não têm série nacional, com a mesma dignidade que entraram, pagando os salários em dia, né? Liberando os jogadores para disputar em outra competição e o Campeonato Gaúcho entregando a taça para o Caxias. É o que eu acho. A cota já foi a cota de televisionamento já está integralizada? No caso do Aimoré, sim. Desculpe, fique à vontade para não responder. Vocês anteciparam alguma cota ou o pagamento é diferido até o final do campeonato? Não, cada clube tem a sua situação, né? Então, em alguns momentos, tu estiver obrigado em antecipar uma parcela da cota para conseguir honrar os compromissos. A verdade é que todos têm a mesma cota. Todos têm a mesma cota. 1 milhão? Não, todos têm a mesma cota, não, perdão. Os clubes que não têm, os clubes da Série B é aproximadamente, eu acho que R$500 mil a mais que os outros. A dupla Grenal a gente sabe que é uma cota bem maior. A minha pergunta é como é que recebe? É como escolher a televisão. Tu tem a tua cota, tu pode receber dividido X por mês até o final, pode receber tudo, como é que... Normalmente a apresentação dos clubes que vão disputar apenas o Campeonato Gaúcho, ela acontece lá no final de novembro, início de dezembro. Então, já no final de dezembro, sem ter começado o campeonato, tu já tem uma folha de pagamento para pagar. Tu já tem uma folha de pagamento para pagar e até em alguns casos, quem veio, por exemplo, o Aimoré disputou a Copa da Federação e vem disputando nos últimos anos. O Aimoré faz calendário o ano todo. Então, nós temos jogadores que já em dezembro têm que receber o 13º, tem que receber o 13º e já tem uma folha de pagamento em final de dezembro. Então, a federação, ela acaba já no final de dezembro nos pagando uma parte da cota para que a gente possa fazer frente, porque já é o plantel que vai disputar o Campeonato Gaúcho. Então, antes de começar o campeonato, os clubes já têm um dispêndio considerável. Hoje, as folhas de pagamento, há clubes com um pouco mais, um pouco menos, mas as folhas, elas variam aí de 170 a 300 mil reais, eu acredito. Talvez algum clube da Série B, o Brasil e o Juventude, talvez possa ser um pouco mais, mas aí cada um sabe o seu compromisso, né? Mas é muito difícil para um clube do interior trabalhar com a ideia de, por exemplo, prolongar o campeonato por mais 30 ou 60 dias com uma folha de pagamento dessa magnitude. Presidente, por favor, lá no Aimoré, qual é a média do salário dos jogadores no Aimoré? Nós temos hoje uma folha de pagamento um pouco inferior a 200 mil reais mês. Mas, como eu falei... O senhor tem ideia se é a menor do campeonato? Eu ouvi dizer que é que a gente não pode estar falando assim dos outros, porque a gente tem que cuidar, como já me disseram, como disse um cronista da capital, cada um tem que cuidar do seu umbigo, né? Mas assim, eu ouvi uma entrevista do treinador do Ipiranga, que falou numa folha de pagamento de 170 mil reais do Ipiranga. Mas é que os clubes que têm Série C, como é o caso do Ipiranga e o São José, eles acabam tendo contratos até novembro ou dezembro. Isso faz com que os atletas dessas equipes, eles prefiram receber um valor um pouco menor, mas até novembro e dezembro, do que receber somente até abril. Entende? Vê o que é a elucubração toda que tem que fazer para ter sustentabilidade do futebol do interior. Cada um tem que ter um critério muito rigoroso para poder não fechar no ano subsequente. Ou para não ficar 10 anos na Série B fazendo uma caravana da miséria. E o problema desse ano, né, Rec? Porque com esse negócio da gripe, você não sabe quando é que vai voltar. Não. Pode voltar, 15 dias não vai voltar mesmo. Não tem milagre, não tem esse milagre. Mas... O senhor não acredita em milagre? Olha, eu rezo não. todo dia. Não, a gente reza, eu acredito em Deus, tudo, mas esse tipo de milagre, não. Nós estamos envoltos aqui numa crise que não é nossa só aqui, é uma crise mundial, não é? Então, não somos nós que vamos resolver o problema e tá pronto, né? É o mundo todo que está, na verdade, envolvido nesse problema e que eu acredito que vai demorar realmente bastante. Talvez não os 6 meses, né? Sim. Mas eu acredito que pelo menos... eu peguei o mais, eu peguei os dois, sim. Eu peguei as duas extremidades. Né? Imagine os times que estão acostumados a disputar um campeonato nacional, não é? Mesmo a Série C, que estão esperando, porque Deus sabe, de repente, um repasse de dinheiro, né?
para poder manter os seus plantéis até o final do ano. Eles estão numa expectativa que não sabe o que vai acontecer, não é? Não, porque não sabe, como não sabe se vai voltar ao futebol daqui a 3 meses ou 6 meses, eles não sabem o que vão fazer. E aí, como fazer contrato com esses jogadores? A própria Copa do Brasil, nós temos ainda 3 representantes gaúchos que, embora os resultados não tenham sido tão satisfatórios, mas enfim, o Juventude empatou com o América e vai a Natal, jogaria essa semana, eu acho que quarta-feira em Natal, com a possibilidade de passando, e isso é possível, porque empatou aqui, pode empatar lá, pode ir para os pênaltis, pode ganhar. Empatou 1-1 aqui, né? E pode ganhar, o futebol, né, não é porque empatou aqui que vai perder lá, né? Então, por exemplo, o Juventude poderia ter um incremento de recurso muito considerável já na quinta-feira agora, passando de fase. Então, é uma situação muito delicada, mesmo para aqueles que estão na Série B. Mas eu, assim, ó, Rec, eu tenho uma coisa assim que às vezes incomoda os dirigentes do interior. Tu vê, quando tu fala assim que... tu vê como é difícil montar, é um quebra-cabeça difícil da gente montar. E a gente vê num momento desse de crise, por exemplo, às vezes falarem o seguinte. Eu li uma coluna hoje eu acho que foi, de um cronista que disse assim, dirigente anônimo querendo aparecer, ou prestando atenção só no seu umbigo. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, os presidentes hoje dos clubes do interior... O senhor botou a carapuça, presidente? Eu visto o chapéu, Porque o senhor tomou a dianteira, mas eu visto o chapéu para dizer o seguinte, para esse colega da imprensa, o seguinte, hoje não existe capitão do mato, ou boca aberta presidindo o time do interior. Hoje, os presidentes dos clubes do interior são empresários, são profissionais liberais, advogados, médicos, economistas, com uma vida profissional de 30, 40 anos nas suas comunidades. Então, primeiro isso, não são personalidades anônimas. Segundo, ninguém quer aparecer. E terceiro, falar em estar pensando só no umbigo, eu quero falar do meu caso particular. Eu já passei por um acidente vascular cerebral. Eu já enfrentei um linfoma, eu já fiz quimioterapia. Eu já fiz 2 anos de manutenção com medicação fortíssima para um linfoma. Eu tive, o ano passado, um coágulo numa artéria próxima ao coração muito importante. Se eu pensasse só no meu umbigo, eu não teria ido na reunião da federação com 20 pessoas numa crise, numa pandemia de coronavírus. Eu estou pensando na comunidade de São Leopoldo, estou pensando no Aimoré e não vou deixar que os clubes grandes tomem decisões que possam prejudicar os clubes do interior. Então, não é não ter preocupação com a saúde pública. Nós todos temos, o Aimoré tem responsabilidade, nós dirigentes temos, agora nós temos que encontrar soluções numa crise. Tem que se ajudar os pequenos. Por que os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal sempre diz assim, nós temos que socorrer o mais pobre, o mais humilde. Por quê? Porque o grande ele se resolve. No futebol é a mesma coisa. Numa crise dessas, o Inter e o Grêmio se resolvem. Agora, o Aimoré, o Esportivo, o Caxias, o Novo Hamburgo, eles precisam de um olhar especial. Então, quando nós fomos lá para a federação e nós tentamos achar uma solução mediada para esses clubes, não foi pensando no nosso umbigo. E nem para aparecer, nós não precisamos aparecer, nós temos a nossa vida encaminhada. O presidente do Novo Hamburgo é um empresário. O presidente do Juventude é um empresário. O presidente do Esportivo é um empresário. O senhor está entendendo? Então, essas coisas às vezes machucam um pouco, porque tu luta muito para defender o futebol do interior e às vezes pessoas assim que não vivem essa realidade tentam transmitir para a opinião pública. Mas às vezes é Pato Novo que está meio deslumbrado com alguma coisa. Às vezes até pelo sobrenome meio afrancesado, às vezes acha que... Daqui a pouco é Pato Novo que está deslumbrado com alguma nova oportunidade, sabe? Está se achando já. Tá? Tem muito disso também. De novo, Daqui a pouco é ele que quer aparecer às suas costas. Pois é. Fazendo papel de repórter aqui... Eu quero entender, até para poder contestar... Nem sei quem foi que escreveu, né? Não, mas também nem cabe. Eu só digo assim, ó, que tem que respeitar mais os dirigentes dos clubes do interior, que trabalham com muita dificuldade e têm capacidade intelectual e empresarial para comandar seus clubes. E aí passa a ideia, às vezes, para a opinião pública, alguns comentaristas passam a ideia assim de que é um João Ninguém que quer aparecer. Não é assim. E esse mesmo cronista, se é o que eu estou imaginando, ele abaixou
Melo até o final e o Internacional melhorou 300%, 400% depois da saída do Melo. Diga, Juliano. Não, eu quero fazer um parênteses, a questão intelectual. Eu vou discordar respeitosamente do senhor a entrevista que o seu colega presidente do São Luís deu ontem sobre a questão do racismo. Que não talvez fosse alguém infiltrado na pálida, ele falou de noite. Mas não era um cronista? Não foi o presidente do clube? Sim, não, ele tá falando mas o que foi punido, que gritou macaco, foi um jornalista. Foi afastado das suas funções. Já, porque ele disse, foi identificado? Foi identificado, nós demos até o nome dele na jornada de domingo. Presidente foi um jornalista que estava no meio da torcida. O presidente deu a entender... jornalista ou radialista, sei lá. Mas assim, eu não tenho procuração para... Presidente do Grêmio e do Inter, porque eu vejo que o seu tom é forte. Uhum. O presidente do Grêmio e do Inter se manifestaram nesse mesmo tom, no sentido da... Não, então, aí hoje, por exemplo, eu louvo, hoje o Inter anunciou que estão cancelados os treinamentos e agora vindo aqui para o programa, escutei uma nota da direção do Grêmio que retomam só na terça-feira. Então, louvo essa decisão, por quê? Porque no dia da reunião eu cobrei essa coerência. Porque se não dá para jogar contra um time do interior com portões fechados, se tem que entrar com máscara para jogar contra um time do interior, se tem que entrar com máscara para jogar contra um time do interior, para fazer mídia, para chamar a atenção da mídia nacional, não dá para treinar no seu centro de treinamento. E na reunião foi dito que não tinha como cancelar treinamentos. Eu louvo que o Inter e o Grêmio retrocederam naquelas posições, e eu acho que isso a gente tem que reconhecer, porque a gente vai avançando, nós mesmos, no Aimoré, no dia eu defendi da gente fazer rodada quinta-feira, depois eu vi que a coisa tomou um volume que não tem. Não dava para segurar mais nenhum dia. Não dava. É um clamor popular para então... que se evite o que aconteceu na Itália, inclusive vazam vídeos oriundos da Itália. Tem uma moça falando lá, até um relato bem feito, que lá eles subestimaram, né, quando tinham que superestimar. E subestimaram, mesmo sabendo do dano que tinha feito na China. E eles achavam que não, conosco não, porque o problema é lá deles e tal. Quando viram, não dava mais. Então o Inter e o Grêmio, na reunião, defenderam de continuar seus centros de treinamento, depois deram entrevistas dizendo que iriam continuar. O Aimoré, que foi acusado de sectaria, suspendeu escolinha, sub-20 e dispensou os profissionais ontem. E ontem à noite fizemos uma nova reunião e decidimos que não era só ontem, é por tempo indeterminado. Enquanto não tiver uma solução, não vamos trabalhar com o elenco, né? Mas eu não tenho procuração para defender o seu Pedro Pitol, que é o presidente do São Luís de Juí. Mas é uma pessoa carismática, está há muitos anos no futebol, uma pessoa assim, que tem um amor pelo São Luís de Juí. Mas eu não entendi o que ele falou a respeito do racismo. Segundo que o senhor ouviu a entrevista. Ele, de alguma forma, ele disse assim, que às vezes até num estádio... Eu acho que ele não é... Exato. Mas é que assim, viu, Rec? Já a informação foi divulgada pela SEG. Foi afastado das funções. É que veja bem a situação que os clubes às vezes vivem. É radialista. O São Luís não é racista. O Pedro Pitol não é racista. Não, a comunidade não é. Isso. Não, a comunidade não é. Eu sei, eu só quero dizer o seguinte. Pontual dele eu só quero dizer que às vezes um torcedor irresponsável, né, que não poderia estar presente num evento público, porque uma pessoa que tem esse tipo de postura não pode viver em sociedade, né? Não pode viver em sociedade. Ele vai lá e acaba, às vezes, com um planejamento de toda uma comunidade, todo um clube. Então, claro que o presidente, no afã de tentar preservar aquilo que ele constrói com muita dificuldade, às vezes, no trabalhar as palavras, pode aqui ou acolá colocar mal uma palavra. Mas eu conheço o presidente de São Luís, eu lhe garanto, assim, o seu Pedro Pitol é uma pessoa corretíssima, assim, respeitada na comunidade. E eu acho que se for infeliz no colocar uma ou outra palavra, a gente tem que desconsiderar. A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos suspendeu o repórter Luiz Arnaldo Wotrich, da Rádio Iguatemi, do Grupo Repórter. Conforme a nota divulgada pela entidade na sexta, o profissional teria cometido um ato de injúria racial durante o jogo entre São Luís e Caxias. Na mesma partida,
O atacante Tilica foi chamado de macaco por um homem que estava na arquibancada no estádio de 9 de outubro. Então foram 2 casos, tem razão. O repórter e mais um. E na nota... e talvez ele tenha, né, colocado... E ele depois, o presidente, conseguiu... Ele fez outro comentário, Porque a gente não pode mediar isso, a gente não pode aceitar dizer, não, é normal, vamos... Não, a gente não pode aceitar isso. Ele sugestionou que o atleta poderia ter... Enfim, foi uma entrevista realmente, mas também não é o foco. Uma entrevista desastrosa, mas ele é boa gente. Ele é boa gente, o Pedro Pitol. Pagou todas as contas do São Luís e quando eles terminaram de pagar as contas, isso há 2 anos mais ou menos, eu até fico orgulhoso disso. A primeira coisa que o presidente me mandou foi uma missiva, dizendo, olha aqui, prometi e tal, papapá. Trocou todo o gramado, colocou irrigação. Hoje, o 19 de outubro tem irrigação, trocou todo o gramado, botou essa grama que é utilizada... O senhor já conseguiu fazer isso no Aimoré? Infelizmente, ainda não. Mas o nosso gramado é bom. Também, né? Mas o nosso gramado é bom. Eu sei. O ano passado nós empatamos com o Grêmio. Isso que eu sou torcedor do Aimoré. Viu, Rec? O ano passado Vai cantar o hino pro presidente. Aimoré, Algazul, brilhas em todo o Rio Grande do Sul. O ano passado nós empatamos com o Grêmio e o Renato reclamou da iluminação. Esse ano nós ganhamos do Grêmio, o Renato reclamou do gramado. Então, não sei, o ano que vem eu vou ter que ver alguma outra forma para ganhar do Grêmio. O ano que vem o senhor vai perder. O senhor já empatou, já ganhou. Muito Presidente, um mimo aí para vocês, para acalmar os ânimos aí. Muito obrigado. O som do coronavírus vai passando aí, presidente. Pô, muito obrigado. Opa, que coisa bonita. O Juliano Barbosa também para o presidente Ronaldo Viana. Obrigado. Mimos da Fábrica Fantástica, são mimos espetaculares. Já vou trocar o meu copo, que eu tomo café todas as manhãs. Muito obrigado. Aqui por essa... Me sinto homenageado. Com certeza. Vamos fazer um intervalo e a gente volta falando dessa história ainda do Sub-23 do Internacional, que dispensou também o Colbachini, né, que chegou a treinar o Internacional, e o André Volpe, né, da auxiliar da preparação física, foram desligados do clube. O Colbachini surpreende um pouquinho, porque parece que ele tinha plano de carreira no Internacional. Eu não sei quem é que aferiu, se ele era insuficiente, alguma coisa assim. O Fábio Matias, que voltou para o Internacional, acabou dirigindo o Internacional na Copa São Paulo e faz um trabalho muito importante nas divisões de base. Eu não sei se ele teve participação ou não, né? E o Inter está mudando bastante na base. O Marcos Biasotto, que tinha vindo, trazido pelo Rodrigo Caetano, também acabou saindo e foi para o Atlético Paranaense, isso já há mais tempo. E saiu o Juliano Roxo, que é filho do Hilo Roxo, né? Preparador de goleiros, né? Eu vi na internet a despedida dele. Intervalo. Estamos de volta com o Cadeira Cativa. Internacional suspendeu todas as atividades, mas por tempo indeterminado. Jogadores receberam instruções para se preservar clinicamente e fisicamente no período fora do clube. A direção mostrou preocupação com o tempo para uma intertemporada no retorno aos trabalhos. O Colorado anunciou o fim da equipe de aspirantes. O último estágio antes do profissional, a partir de agora, será o Sub-20. Auxiliar técnico Ricardo Colbachini e o auxiliar de preparação física André Volpe, ambos do profissional, foram desligados. O presidente Marcelo Medeiros segue observando ou segue aguardando o resultado do teste para saber se está ou não com o coronavírus. Segundo o departamento médico do clube, a tendência é que o resultado ateste negativo. O presidente da Conmebol afirma que pretende retomar a Libertadores no início de maio. Me parece um sonho demasiado, porque aqui mesmo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o pico da situação, a situação mais drástica vai ser já no início de abril. Exatamente. E se estendendo até junho. E só em julho é que haverá imunidade da população. Agora, uma pergunta, Rec. Eu falo de Grêmio, pode fazer. Um jogador, ele consegue manter a sua forma, qualquer atleta, não é? Ficando parado uns 15 dias. Ele fica ainda em forma. Foi o que o diretor médico do Inter disse. O Luiz Crescente, doutor Luiz Crescente. Agora, passou disso. Por isso que esse tempo, que Deus sabe, não é? O Internacional suspende sua atividade
e não sabe quando vai voltar. Não, ele tem que voltar antes desses 15 dias, porque senão os atletas vão ter problemas. Depois, para voltar, para entrar em forma de novo. Todo mundo está achando que esses 15 dias é o que disse o presidente, foi o que disse o Juliano. É um paliativo para organizar a situação, para acolher a opinião dos dirigentes, como do presidente, que é um líder entre os dirigentes do interior, quer os companheiros queiram, quer não queiram. O Grêmio suspendeu os trabalhos e vai se reapresentar somente na próxima terça-feira. Tricolor deve definir o grupo, dividir o grupo, melhor dizendo, e realizar trabalhos espaçados. Eu não acredito nisso. Acho que terça-feira se reapresentam e já são dispensados. Acho. Olha só, terça-feira, então, o Grêmio treinou hoje, não é? E que eu saiba, eu não vi, mas que eu saiba, eles estão treinando em pequenos grupos, não é? Não está o grupo todo, não tem todos os jogadores treinando. Parte dos jogadores apenas treinam. E o elenco feminino, em princípio, até o dia 31 também está afastado, está dispensado. E o Jeromel e o Maicon vão aproveitar o período aí para recuperação de desconfortos musculares, né? O staff do atacante Ferreira segue confiante da rescisão contratual do jogador com o Grêmio na segunda instância do processo. Vice-presidente do clube, Marco Bobsin, tem suspeita de coronavírus e também o Oderich. O Ferreira, você não acha que foi uma bobagem que o Ferreira fez? Você é advogado, não é, Juliano? Eu não milito na área do seu trabalho, mas também não sou um completo desconhecedor. Eu não, porque geralmente essas ações de rescisão contratual, unilateral pelos jogadores, elas vêm vinculadas a questões relacionadas à inadimplência. Está atrasado salário, está atrasado direito de imagem, atrasado FGTS. No caso do Ferreira, e aqui eu só estou pegando pelo oficioso, eu não sei, eu não li o processo, eu não vi, se baseia no fato de uma atitude, abre aspas, abusiva do Grêmio na renovação do contrato, que acabou colocando o atleta, rebaixando o atleta, e aí seria mais por um assédio moral do que por um inadimplemento contratual. O Grêmio já fez isso com o Jean-Pierre, já fez isso com o Patrick, já fez isso com o Jonathan lá. Vão para o profissional, não dá certo, volta para a transição. Não estou defendendo o Grêmio. E daqui a pouquinho eles voltam de novo. Como o Jean-Pierre. Olha, Jean-Pierre hoje. Eu achei que ele estava treinando em separado para entrar na justiça. Eu achei que ele estava treinando separado. Olha, ele está na transição, ele voltou para onde ele estava, não é isso? Exatamente. E o Ferreira, a torcida do Grêmio gosta dele. Não é? Então eu acho que essa briga que ele inventou agora, tentando se. E ir para outro clube, ficar livre. Sabe qual é a briga? Eu acho que isso é ruim para ele. 35 que ele ganha no Grêmio e 160 que ofereceu o Atlético Paranaense. E ofereceu 5 milhões para o Grêmio. Esse é o tamanho da briga. E desses 5 milhões, com certeza, ele deve ter alguma parte, porque deve ter alguma fatia dos direitos econômicos. Deve ser porque dele. Agora ele quer pegar 20%. Mas ele já não tinha nada. Nada, era do Grêmio. O Ferreira, o ano passado, jogou com o senhor lá. Mas infelizmente ele tinha um problema de fascite plantar e em alguns jogos, inclusive, aqueceu, mas em função de fortes dores no pé e coisa, não conseguiu jogar. É uma espécie de Luan. Não, mas aí olha só, de novo é o que eu li. Mas o que eu escutei depois, né, depois que voltou pro Grêmio, que foi feito um tratamento diferenciado, até bancado pelo procurador. Ele teria feito extra departamento médico, isso tratamento com células troncos, e aí de novo, aí a gente isso sempre volta para a questão do departamento médico, sempre parece ter alguma coisa, alguma nuvem... isso eu não sei, mas o que eu sei, o que eu ouvi é que houve uma evolução positiva em relação a esse problema que ele tinha. Nós, inclusive, nós víamos nele um grande potencial, assim, ele nos treinamentos, ele ia bem, mas chegava na hora do jogo mesmo, tinha problema em relação a essa a fascite plantar. Às vezes o pessoal acha que mas a fascite plantar é uma dor insuportável na base do pé. Só para atualizar os números do coronavírus, ontem eram 2.000 casos, hoje são 8.900. E, claro, sempre começa com suspeição de que possa... A confirmação eram 300 e poucos, né? Isso. E, em caso de Porto Alegre, mais 8 casos.
Quer dizer, tínhamos 8 no total em Porto Alegre, agora temos 16. Só que tinha 8 confirmados no Rio Grande do Sul, depois passou para 11, depois diminuíram para 10. Então agora tem 8 mais suspeitos. Vamos ver no final da história. Olha só, e quanto mais se alargar a pesquisa, porque essa pesquisa é feita muito em cima, sabe, de uma determinada classe. Se você for para as periferias mesmo, com certeza Os de isso Porto Alegre são confirmados, me corrija, Maurício. Mas isso vai crescer muito. Isso cresce muito. Se você realmente fizer uma pesquisa larga, ampla, você vai ter aí casos aí muito maiores que esses. Por isso que o presidente inteligentemente recuou na sua proposta. Não tinha clima. Não tinha clima. Porque parece que 3 dias é perto, mas para o infortúnio que causou, é longe. 4 dias é uma enormidade, né? É que nós recuamos da proposta de fazer em uma semana finalizar, porque daí nós teríamos todos os classificados, quem vai para a Copa do Brasil ganha. Mas nós recuamos com os argumentos que foram apresentados na reunião, nós recuamos, mas nós deixamos muito marcado assim de que não haveria possibilidade, por exemplo, dos times sem competição nacional adentrarem o mês de abril, maio, junho ou julho. Houve alguém até que falasse o seguinte, de repente a gente faz depois lá durante o Campeonato Brasileiro, nas quartas-feiras. Isso não existe para quem não tem série nacional. Então, isso nós pontuamos assim. Então, talvez essas questões, às vezes, da gente defender o interesse do clube, pode parecer uma contradição em relação à saúde pública. Mas não, eu acho que os clubes estão todos alinhados em relação a esse combate ao coronavírus. Muito bem. Olha aqui, o Grêmio, Juliano, suspendeu os trabalhos, vai se reapresentar somente na terça-feira. Mas a ideia não era essa. A ideia era continuar trabalhando de 2 em 2 dias e tudo mais. Eu acho que o Grêmio, na terça-feira que vem, vai anunciar que também faz a mesma coisa que o Inter, porque só tem 2 clubes no Brasil. Teria, no caso o Grêmio parou, que não teriam passado. O Atlético Goianiense. É que tem uma sinalização da Comebol, que eu não sei de onde, mas tem uma sinalização da Comebol que vem pela Fox Argentina, que é 6 de maio, parece que retomaria... Foi uma entrevista do presidente para a ESPN Argentina. Isso, que 6 de maio, então tem uma data. Então, eu queria ter esse otimismo do presidente. E queria que ele tivesse razão, esse presidente da Comebol. Não, vamos inverter o problema, vamos olhar do outro lado. Tá? Da mesma forma que a federação deu esses 15 dias para... Qual é o prognóstico pelo que se lê, certo? É que daqui a 15 dias vai ser exponencial o crescimento, vão ter muitos casos. Então justifica, diz, olha, foi uma medida de precaução. Só que por isso é que eu insisti na pergunta do televisionamento das cotas. A televisão não vai deixar barato isso. A televisão pagou por isso. Mas lá nas linhas bem pequenininhas... Mas é que eu acho que é um fato... Deve ter... Por força maior. Força maior, né? Não, ela já pagou e aí... Mas é uma força maior, né? Quer dizer, ninguém previa que ia acontecer uma... Sim. Aliás, tem... Se tiver que devolver, presidente... É isso aí que eu quero chegar. Ou desconta do ano que vem. Aí, viu? Porque já que ninguém vai cair... Ó, viu? É isso que eu tô falando. E aí a questão do presidente da Comebol já tá dando uma data. A televisão, quem botou dinheiro, deve estar azucrinando. Esse homem deve estar dormindo... Nós estamos falando de Comebol. Ele tem que dar um prognóstico de data. Nós estamos falando de Comebol e futebol, mas e o presidente do Comitê Olímpico Internacional lá no Japão, que anunciou que está confirmada a Olimpíada em julho. É 24 de julho, né? Então, tu vê que tem alguns muito otimistas, né? Porque, inclusive, os atletas que têm que obter índice para participar estão com dificuldade, inclusive, de treinar e de participar de competições. E eles que vai... Então, tem muito otimismo e tem muito pessimismo. Tem alguns, assim, eu acho que 6 de maio, essa data da Comebol, é difícil. Até porque as fronteiras dos países aqui da América do Sul, vários países fecharam fronteiras. Então, por exemplo, ainda que a Comebol queira, se tu não conseguir entrar no Chile, não tem jogo. A Argentina hoje restringiu voos internos. Durante 5 dias não há voos, inclusive não há voos internos. A Gol já cancelou até 30 dias. Aerolíneas argentinas... voos internacionais. O voo que entra lá é só com argentinos. Isso. Não vai mais. Com estrangeiros. Estrangeiros não vai, só argentinos. Então, onde tem voo envolvido e deslocamento entre países, transcende a vontade da Comebol, da FIFA, de quem quer que seja, porque se o país não deixa entrar estrangeiro, não tem nem como ter jogo, né?
Vamos fazer um intervalo e já voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa, falando sobre esse problema triste que a gente está vivendo, mas estamos tentando Não tem como conviver. sair disso. Estamos tentando conviver. Nós teremos aqui a programação normal, a gente está tendo bons debates aqui, porque o futebol a gente pode falar do histórico, pode falar do dia a dia, pode falar em tese do que virá pela frente. Tem um certo prejuízo, obviamente, mas nós vamos tocando o barco aqui, né? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, envoltos ainda com essa situação terrível que abrange o mundo inteiro, né? Não vamos chegar, imagino eu, nos 50 milhões da gripe espanhola, mas não sei não, se não chegaremos perto, porque agora a população é muito maior do que na época, né? Muito maior. Embora a região mais populosa já esteja se resolvendo. Né? Não, que é a da China. A primeira crise que é mundial. A gripe espanhola foram crises localizadas. Mas a crise mundial que está acontecendo, como acontece no mundo inteiro, não tem uma região do mundo que não esteja, na verdade, afetada com esse problema do coronavírus. É agora, sabe, a primeira vez que o mundo todo se envolve num problema. Sabe, vai sair não sei quanto tempo, não é? Porque o vírus não tem a letalidade do HN1, mas assim mesmo ele transmite com mais rapidez do que o HN1. Pelo menos o que eu ouvi os médicos falando, né? Eu não sou médico, sou jornalista. E ontem aí na cadeira que o senhor está, o doutor Pacheco, Ivan Pacheco, médico da Federação Gaúcha de Futebol. Ele fez uma explanação muito positiva. Ele lá está na bem reunião. informado, a irmã trabalha na área e tal, e ele está de plantão sempre atualizando a sua fala, né? Ele disse, o vírus tem 7 nanos. 1 nano é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então é 1 dividido por 1 milhão vezes 7. Dá muito menos do que esse biquinho da caneta aqui. Isso aqui é 1 milímetro. Divide isso aqui por 1 milhão. Não dá nem a pontinha. Não, Para ver o que é o vírus que está nos afetando aí. É uma coisa impressionante. E... É 1 milímetro dividido por 1 milhão. E as vacinas que estão sendo testadas agora só vão ficar prontas daqui a 6 meses. Quer dizer, vai ser para a próxima crise que tiver, não é? Porque até chegar a 100%. Sim, E veja, eles estão fazendo todo o possível para que isso possa ser aprontado. Só que o cara não pode ser irresponsável de colocar uma vacina... Que dê efeito contrário. Sem testar, não é? Então, só daqui a 6 meses é que as vacinas vão estar prontas. Em pleno século XXI, não tem... E aqui no Brasil ainda as adequações elas estão muito centradas ainda no poder público. Hoje até o próprio governador falou, lançou uma frase dizendo assim, as empresas privadas também vão ter que colaborar, porque está muito assim, as escolas municipais, tem uma ou outra particular parando, mas tem grandes corporações que dependem de transporte público, todos empregados. Vai parar tudo. Que nesse momento da minha continua. filha particular parou. Vários também. outros. Olha, eu presto Todos assessoria... pararam, né? Quase todos todos. pararam. E eu presto assessoria na FASC, que é a Fundação de Assistência Social. Hoje, por exemplo, para nós que temos mais de 60 anos, nós somos mandados para casa para fazer o serviço de casa. Mas já tem colega apresentando o programa de casa aí. Tem bastante Exatamente. gente no home office. Bastante gente no home office, fazendo serviço. A própria federação hoje, a Federação Gaúcha de Futebol fechou as portas. Está no plantão. Os empregados, os serviços essenciais serão feitos através de home office, de casa. Aliás, essa discussão desse contrato, que foi falado aqui pelo Juliano, é muito interessante, porque acontece o seguinte, eles não estão dando a causa para nenhum rompimento de contrato. A federação, o patrocinador, ele pagou, mas o clube, ele quer, na verdade, cumprir a sua parte. Ele não está cumprindo exatamente por causa deste problema, que é um problema do mundo inteiro.
Então, como é que isso se resolveria? Olha... Mas a Globo não está botando novela no ar. Deixa, O próprio produto produzido por eles, não por terceiros, eles não conseguem botar no ar. Não, e programas também, programas de auditório, de entrevista, estão sendo cancelados. Porque olha bem o que eu perguntei também. Como é que é o pagamento? Se esse pagamento é diferido em bolada única... Porque isso tem um pagamento diferido ao longo do certame, Sim, a partir do momento de pagar. Exatamente. Para de pagar. Para de pagar, ok. E aí... Aí é justiça. Não, deixa eu lhe perguntar se o senhor acha em sã consciência que tem algum clube que eu ainda... entendi. O presidente está dizendo para o Juliano Barbosa, quer contar a próxima piada? Já Tem voltamos. alguém esperando para receber. Já voltamos. Sub-23 não tem sentido, Juliano Barbosa? Não, para mim, sub-23 já é uma categoria que, como bem fez o Dr. Sigma... Mas se o cara desabrocha cedo, com 22 ele resolve jogar. A questão é estatística. Peguem na história aí, peguem desde 2011, ok? Vamos pegar depois que reativaram a sub-23. Quantos bons negócios surgiram? E eu estou falando... Vamos mudar, tá? Quantas vezes essa categoria se manteve ao longo das temporadas se pagando? Porque tem como fazer esses cortes no orçamento, certo? Na verdade, são jogadores com contratos mais longos, apostas que não deram certo, que ficaram com pouco mercado, e se mantém sub-23, mas o clube tem que trabalhar, e é como o Inter fez agora, esse gap do 20 para o profissional. Não deu certo, o 20 profissional... Por que tu vai ficar... O 23 anos de idade já é um jogador praticamente entrando no ciclo final da carreira. Sim. Vamos considerar que o ciclo final da carreira é dos 25 aos 35. O mais conhecido desses do Sub-23 é o Alva, atacante que chegou a treinar entre os profissionais. Diziam que era bom jogador, se não me engano, veio do Guarani de Campinas. Não, uma exceção vai se pensar, a exceção sempre vai ter. Por isso que eu acho que tem que ter, eles falam em 35, o elenco, para jogar o ano inteiro. Do 30º ao 35º, roda esses 5. Por exemplo, vai pegar o centroavante do Aimoré, vai colocar em 2 ou 3 jogos, que é muito bom, o Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. É bom jogador. Como o Internacional já trouxe o Jô, do São José, nem experimentou. O Benhur, do Cruzeiro, nem experimentou. Então, deixa no elenco principal. O técnico está vendo ele treinar. E, de vez em quando, coloca no banco de reservas e dá meia hora para o cara jogar, ou 20 minutos. Dá uma vez, 2, 3, 4 oportunidades. Não deu, faz o tal do contrato de 3 meses e seja o que Deus quiser. Acerta entre as partes, faz um bom negócio. Agora, ficar lá com 20 jogadores a mais do que os 35 do grupo principal, são 55 jogadores. Até a alimentação é cara. É por isso que não dá para entender que os times grandes, o Internacional e o Grêmio, às vezes, vão buscar jogadores caríssimos para poder, de repente, dar oportunidade aqui, 1, 2, 3. O caso, por exemplo, do Tardelli, o caso do André, no caso do Grêmio, não é? Olha, pega um desses jogadores que estão despontando, que Deus sabe, não é? Por aqui, e começa a dar oportunidade para eles, sabe? De repente é uma experiência mais barata e pode, de repente, resultar, não é? Até num grande negócio aí. Eu prefiro que coloque, por exemplo, 7, 8 juniores no banco. Acho que isso aí devia ser decreto-lei. Isso é uma coisa que a gente defende também, que o banco de reserva seja formado no mínimo 70%. por jogadores da base. E aí coloca em rodízio esses outros todos aí. Né? Mesartes, mesas de sinuca personalizadas com design moderno e sofisticado. Sua mesa pode virar mesa de jantar e de ping-pong. Aqui você escolhe o acabamento, cores e medidas. Tudo para sua mesa se integrar e decorar o ambiente. E o preço é bem assim, ó, interessante para você. Fla-Flu, sinuca, tênis de mesa e muito mais você encontra na Mesartes, ali perto da Arena. Visite o showroom na José Pedro Boécio, repito, bem pertinho da Arena do Grêmio. Eu vi você jogando Fla-Flu, é muito bom. Errando tudo. Olha aqui o telefone, 99-523-0877.
523-0877, daqui a pouco a gente coloca na tela. Mesartes, desde 1992, referência em esportes de mesa. No Instagram, @Mesartes. Está aí o telefone, está aí a logomarca e estão aí os produtos maravilhosos, todos com excelente qualidade. Ali, olha que é um cara ruim de Na sinuca tu até enganou um pouquinho, mas aí... Não, mas você tem que confessar pra nós, tu colocaste uma vermelha e uma amarela ali na caçapa. Quantas vezes tu jogou aquela ali pra fazer aquela caçapa? Não, foi editado. Foi editado. Foi editado, né? Vamos botar os piores momentos. Vamos ver. Alto flagelo. Não colocasse nenhuma azul, hein? Eu senti um certo clubismo, né? Não. Certo clubismo. Tem um Fla-Flu que eu faço. Por que a vermelha vai pra caçapa e a azul não? Quer ver? Ó, tem um jogo do Fla-Flu ali, que na verdade daí não é Fla-Flu, né? Seria Grêmio Internacional, que eu faço um gol com azul e comemoro ali. Não tem problema nenhum. Tu és um gremista enrustido e impedido. Já nem é mais enrustido, então é tão escancarado. É do Aimoré, não, é imorezense. Não. É Índio Capilé. Índio Capilé. E Portuguesa de Lagoa Vermelha. Né? Mas o Aimoré se estabilizou, né, presidente? Não tem mais aquela história. Eu sempre tenho medo que o Aimoré vai cair. Pois é, porque mas... o orçamento é muito apertado. Eu sou um torcedor não de pouca fé, mas... porque eu acompanhei bem o sofrimento de vocês. Teve uma época que o Gão teve que virar presidente. Então, eu ainda estou com esse trauma, né? Mas que esse parece período que se estabilizou, né? É que esse período que o Aimoré acabou não disputando... Nada contra o Gão, mas é que o Gão era um serviçal. O Gão foi nosso presidente lá em 2005, já veio a falecer, né? E o Gão foi atleta do Aimoré e foi presidente na retomada do futebol profissional. Mas assim, nos 2 últimos anos, né, 2019, 2020, eu acho que a gente... o ano passado já nós fizemos uma campanha, ficamos no meio da tabela. Esse ano a gente esperava um pouco mais. Agora, no final de semana, nós teríamos o Clássico do Vale. Em 2019 e 2020, nós ganhamos todos os clássicos do Vale, fizemos 11 gols no Novo Hamburgo e tomamos 3. Que jogar contra o Novo Hamburgo é uma barbada, é isso? Não é que é uma barbada, mas é que, assim como tem na dupla Grenal, tem a gangorra, felizmente, nesse período de 2019, 2020, a gangorra favoreceu o Aimoré. Não quer dizer que nesse final de semana a gente iria de novo vencer, mas até agora... Coincidiu com os clássicos, Coincidiu. Parou bem na hora do êxtase, né? Que coisa. Tudo que foi comemorado foi tudo por água abaixo. Por isso que eu ando irritado desse jeito. Né? Estava tudo certinho. Amanhã ia ter Internacional e América de Cali, Grêmio e Universidade Católica. Cara louco para chegar em casa para ver o final do Grêmio, comenta o Inter, ia falar, tudo bem programadinho na cabeça já. A gente fica até meio perdido, chega em casa, pega o controle e vai ver, não tem nada mais, VT do jogo do final de semana. Nem novela tem mais agora. Para quem gosta de futebol, essa primeira etapa da Libertadores é insana. Tem jogo. É terça, quarta e quinta, E tem muito time ruim também. Não, mas os estaduais também, ruim, né? O Aimoré podia jogar a Libertadores, é melhor que muitos. Olha, se o Aimoré fizer aquele jogo que fez contra o Grêmio... Ou contra o Ipiranga. Puxa vida, que sacola, hein? Mas o senhor nunca pensou na vida que ia tocar 5 no Ipiranga? É difícil, mas o Ipiranga foi quase campeão do primeiro turno. É que tem jornadas às vezes que elas acontecem, assim, por exemplo, um Grenal também. Um Grenal, o normal é 0-0, 1-1, às vezes acontece um placar mais elástico. E no caso do Ipiranga, o Aimoré foi uma jornada. O Hélio Vieira, nosso treinador, eu acho que teve muita felicidade assim, na montagem da equipe, da estratégia, e deu tudo certo. O Ipiranga talvez tenha pecado numa ou noutra tática utilizada, mas de fato a gente não esperava um placar tão elástico. Atendendo a corneta de vocês aí, os piores momentos da gravação. É um traíra esse Maurício Freitas aí. Que horror! Era previsto. Eu nunca joguei sinuca na minha vida, mas ele já estava pegando o jeito, ó. Mas olha, tu é do interior, botequeiro, e não jogou sinuca. Olha lá. Mas em compensação,
Tá. Pife, E outra- 37, 66. E outra Escorro. coisa, ali, ó, no Pebolim. Ali, ó, ali o gol. Sim, mas no Mas, Pebolim ó, não vale cornetei roletão. agora, Juliana. Roletão Ai, não ai, vale ai. no Pebolim. É? Aquele roletão ali não vale no Pebolim, no Fla-Flu ali, de girar aquilo ali. Não, Aquilo ali, roletão não vale na regra. Não, o meu é várzea. Tá aí, tivemos os melhores e os piores voluntários. Olha, não. Minha mesa é Eu já boa. tava pegando jeito. Mais uns 15 dias confinado agora com esse coronavírus, eu ia pegar o jeito. E a mesa é boa, imagina se é uma daquelas de boteco, que é meio torta. assim. Igual canja de bote, que a gente sabe o caimento. A bola né? vai se deitando no canto da... Pai, eu era imbatível na canja de bote do meu pai, né? Eu sabia até Sabia toda a curva. toda. Bah, eu que passava o rastel ainda. Eu sou da época do rastel, né? Aquele troço que alisa. Sim. E era da Mas época... isso em campo de bocha eu acho que tem ainda. Tem, Ah, de não, mas areia, tem canja cancha de areia. bocha na Associação dos Funcionários da CE lá em São Leopoldo. A cancha de bocha é quase que nesse... dá pra, Mas aí é frescura, é muito profissional também. Eu gosto de bochar. Levanta uma poeirinha quando a bola... Tem que levantar a porvadeira. Eu gosto que E nem marcar aquelas aqui com o palmo e riscar aqui. Aquelas que tem na beira da praia, no litoral, lá, em Torres, em Capão. Eu sou da época que os italianos gritavam, quando era para tirar de orelhinha, dai in la reccia. E aí, Fábrica Fantástica. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou empresa. No site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento via WhatsApp. Vale a pena. O cliente sempre fica feliz da vida. 99-118-51-47. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Sanar Farmácias. Você encontra lá na Sanar Farmácias completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Já em Santa Catarina, também os catarinenses agradecem. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. Há mais de 29 anos, referência em construções e reformas, seja para a sua empresa ou para o seu lar. Aproveite na FAC, neste mês de março, as promoções especiais da Otto Baumgart, produtos como Vedacity, Alvenarite, Vedaprem e Bianco, com os melhores preços do mercado. FAC Materiais de Construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, aqui em Canoas. Ou ligue 3415-6100. O Aimoré melhorou o número de sócios lá, presidente? Essa é uma grande dificuldade que nós ainda enfrentamos. E por quê? E esse é um dos motivos que eu falei antes, que o Aimoré entrou com o objetivo esse ano de buscar uma colocação melhor no campeonato, inclusive buscando o título do interior para ter uma série nacional, para que a gente possa ter calendário importante o ano todo. E melhorou a disputa da Série D, tem mais datas, né? Tem, a Série D agora são 8 clubes em cada chave, em 64 cada grupo. no total. E, portanto, o número permaneceu, o número não houve alteração significativa mais. Antes as chaves eram quatro times e classificavam 2 de cada uma. E agora não, agora são 8 times, então tu tem 7 jogos no primeiro turno, mais 7 no segundo, são 14 jogos e classificam os 4 primeiros de cada bem interessante. de cada chave. Então, cria um calendário maior. E à medida que tu avança, por exemplo, para além do gauchão, numa Série D nacional, tu também motiva mais a comunidade. E essa tem sido um grande desafio, assim, porque tu associa para o gauchão, aí depois tu só tem a Copa do segundo semestre a partir de agosto. Então tu tem um hiato aí entre abril, maio, junho, julho.
E hoje todo mundo faz a conta. Então eu pago o ingresso e não me associo. Né? Essa fidelização ela fica mais para o torcedor raiz mesmo. E a gente tem que ampliar isso, a gente tem que buscar que a comunidade abrace. Hoje nós precisaríamos ter aí 1.000, 1.500, 2.000 sócios para ter uma sustentabilidade financeira que não dependesse só de recursos de patrocinadores. Juliano, a administração do Internacional melhorou pelo que o teu sensômetro mede? Porque algumas coisas o cara não fica sabendo, você não é mais conselheiro, né? Não, eu não sou mais conselheiro. Melhor, assim, vamos lá. Vou pegar a primeira coisa que tu disseste no início do programa. Quando todo final do ano tinha uma grande festa pela lista de dispensas. Acontece que, historicamente, tinha uma grande lista de dispensas e uma grande lista de contratações de jogadores ruins que chegavam no final do ano. Final de 2019 houve uma grande lista de dispensas e as contratações, pode-se questionar uma que outra, percentual do Moisés aqui, acolá, só que foram enxutas, foram muito mais pontuais, certo? Eu acho que esse ponto foi um grande ponto que a direção entendeu, e com muito custo, mas que a política estava errada, a política de contratação estava errada. Mas tinha um discípulo de Carvalho lá, né? Estava errado. Aliás, tem muitos. E segue, né? É por isso que eu voltava à pergunta que eu fiz no início. Quando, da primeira vez que extinguiram o Inter B, houve retaliações políticas. Vai ter agora? Não é uma pergunta desarrazoada que eu estou fazendo, não tem nenhuma conotação política. O fato político daquela época houve uma retaliação política. E hoje, vai ver? O que mudou daquela época para hoje? Mudou o Double Pass. Por favor, né? Bidu. Dizer que a Double Pass precisou da Double Pass para dar um dado estatístico e o pessoal do desempenho, análise de desempenho e as finanças, isso aí, num clube como o Grêmio e Inter, fazer esses cortes de orçamento, por favor, né? Então, sim, eu acho que melhorou. Tá? Eu acho que realmente, e talvez, de novo, eu tenho dito isso semana passada, a grande contratação foi o Kudê. Ele tem conseguido dar, talvez, com a insistência em algumas peças que não justificaram tanto, mas ele conseguiu dar um mínimo de estabilidade. O Inter adquiriu coragem de jogar bola. Para começar a temporada, ok, o meu time é esse, as peças começam a se mesclar, o jogador, o Marcos Guilherme, que faz o meia também faz o ataque, porque alguém compõe. O time já começa a ter alguma lógica de aproximação, de triangulação. Isso não é direção, mas também porque souberam escolher o bom profissional. Futuro vereador, antigo e futuro vereador Luiz Braz, o Grêmio está cansando. Olha, eu acho o seguinte, o Grêmio teve uma dificuldade imensa, porque o Grêmio não tinha um meia. E aí o jogo não era produzido como deveria ser. Eu acho que agora, com a volta do Jean-Pierre, o Grêmio está ganhando um meia e aí ganha novamente um jeito de jogar, sabe, né? Um jeito melhor de jogar. O Thiago Neves ainda não conseguiu se acertar, não sei se vai conseguir, mas pelo menos o Jean-Pierre, ele vem e ele dá uma cara para o Grêmio, que é realmente aquela que a gente estava acostumado, de um time que toca bem a bola, um time que produz bem a sua jogada, não é? E é isso que a gente espera conseguir, sabe, daqui para frente. E, aliás, esse período aqui, é claro que está sendo ruim para todo mundo, mas eu acho que está sendo pelo menos um período onde o Grêmio vai pensar um pouquinho mais agora nessa formação do time que ele precisa para enfrentar o restante do ano. O problema é que agora vai ter que liberar os jogadores. Incrível, né? Mesmo que quisesse treinar, gol contra. Porque se acontecer qualquer episódio, vamos dizer, viu só? Não, foi uma coisa que, inclusive, na reunião da federação foi levantada com muita propriedade pelo médico da federação, de que em continuando a competição, os treinamentos, mesmo que a transmissão ocorresse num shopping, num restaurante, sempre ficaria a dúvida se não ocorreu no jogo ou no treinamento. Sim. Então, a gente não sabe. Olha só. Inocentos clubes. Você sabe que eu tinha uma reunião minha de campanha, você sabe que eu estou em campanha, agora, na segunda-feira.
Eu suspendi tudo, porque eu pensei assim, mesma coisa. Olha, e se alguém se sair dali infectado, não sabe? Bota por breja a campanha. Aí os votos. Eu suspendi tudo. Melhor é tomar cuidado. Muito bom. Valeu, obrigado, Luiz Braz. Obrigado, Juliano Barbosa. Obrigado, presidente. agradeço. Ronaldo Vieira. Fizemos um bom programa. Amanhã tem mais, sim, senhor. 19 horas, não tem futebol, mas tem cadeira cativa. E muito futebol.